Vamos lá, boa noite a todos. Vocês me escutam? Vamos entrando. Deixa eu fixar um tema aqui para que a gente hoje converse sobre um traço de caráter maravilhoso. Quando eu digo maravilhoso, todos são maravilhosos. Oi, Dinda, seja bem-vinda, meu anjo. Obrigado pela sua presença. Vamos lá, você tem o hábito. Boa noite. Tem o hábito de planejar demais por medo de errar. Oi, Deja. Vamos errar. Oi, Vetinha. Saudade, minha mãe. Vamos com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um traço de caráter, né? Mais um. Quem vem acompanhando a gente, segunda-feira. Olá, bonitona. Olá, linda. Estava aqui falando com o pessoal que já está na sala enquanto você entrava. Então, Sim. assim, quem vem acompanhando a gente desde a segunda, a gente vem falando, né? São 5 traços, a gente já falou do rígido, já falou do esquizoide ontem, e hoje nós vamos estar falando de um que para mim é super especial, embora todos tenham essas nuances, né? Dos recursos e das dores que eles trazem, mas assim, eu super amo, tem um pequeno, uma pequena pontinha, um pequeno percentual, o meu chega a bater 17% nesse traço. Então, é um traço assim que eu amo de paixão. Já vendo aqui, ó, Marivete, minha mãe adotiva lá de Juazeiro, minha terra, que eu passei um bom tempo e ela está aqui me prestigiando. Prazer, seja bem-vinda. Que bom. E nós vamos estar aqui conversando, eu e a Deja, sobre mais esse traço. A gente decidiu, sorteou, né, no aleatório de quem seriam os traços, então eles não estão na ordem de formação, né? Então, hoje nós escolhemos esse traço. Oi, minha mãe de verdade. Oi, linda, seja bem-vinda também. Mãe para Então, dar e vender aqui, né? eu sempre brinco, assim, como eu passei por muitas cidades, né, até chegar aqui em Salvador, eu sempre digo que toda cidade eu deixei uma família, né? Então, eu tive um acolhimento, assim, a Betinha mesmo é minha mãe de Juazeiro, eu sempre digo isso. Então, em feira também teve famílias que me acolheram, que eu guardo no coração sempre que vou visito. E assim, são lembranças que a gente vai passando, né? Vai adquirindo no nosso percurso de experiência. Então, voltando, gente, Deja já está aqui com a gente. Quem vem seguindo a gente desde a segunda, está nos acompanhando, já tá, algumas pessoas já estão mandando mensagem de que se identificou, de que é isso mesmo. E é isso mesmo. Nós temos todos os traços, lembrando que alguns têm evidências e outros, às vezes, são distribuídos. Então, a gente vai conversando sobre eles, onde hoje o traço da gente em especial é aquele traço que tem tanto medo de errar que ele planeja a vida toda. E muitas vezes nem executa, né? Muitas vezes não põe em prática. Então, nós passamos na segunda pelo traço do rígido, que é extremamente competitivo, que também é executor, que põe em prática. Nós passamos ontem pelo traço que traz um perfil de criatividade, no entanto, ele é um pouco desligado da vida, não se conecta muito. E hoje nós estamos com o traço que é o que eu lhe digo, é o traço do planejamento. Então, é o traço que planeja muito, é o traço que também tem um poder de execução. No entanto, lembrando que é um traço que ele não tem a agilidade que o primeiro traço que a gente trouxe na segunda traz. Então, gente, de especial, vou pedindo, quem está chegando, coraçãozinho aí para a gente, porque faz com que o Instagram distribua essa live para mais pessoas, assim como faz o convite para os conhecidos,
através do aviãozinho, já que esse material toca em você, faz sentido, e você acredita que vai ajudar mais alguém com esse material. Então, vamos lá, Deja, vamos começar a adentrar nesse mundo que é esse traço de caráter que, assim, eu, em especial, eu gosto dele, viu? Ô, você tem 17% dele, né, nega? E eu tenho 20%. Eu tenho Você ainda é mais do que 20% de eu. Mazô. 20% desse traço, exatamente. Mas é isso aí. Você tem o hábito de planejar demais por medo de errar. Então, essa é uma das características principais desse traço que a gente vai falar hoje, não é? Que é aquele traço que é extremamente planejador e organizador. Ele planeja tudo nos mínimos detalhes, quer ter tudo muito bem organizado e sobre o controle dele. Essa também é uma característica dele. Ele tem uma necessidade muito grande de controle. Né? Na segunda-feira nós falamos de um traço que também tem a necessidade de controle, mas na verdade essa necessidade é diferente em cada traço. Por que, que o traço do rígido quer ter o controle é diferente de por que o traço do masoquista quer ter o controle. Então, cada um tem uma necessidade diferente de adquirir esse controle para si, certo? E a gente vai saber aí no decorrer do vídeo por que qual é essa necessidade desse traço ter esse tanto medo de errar e por que ele tem que ter esse controle. Então, é uma pessoa extremamente planejadora, extremamente organizada, muito, muito, muito organizada, extremamente detalhista. É aquela pessoa que, se ele chega em uma floresta grande, ele não vai prestar atenção na floresta como um todo. Ele vai prestar atenção nos mínimos detalhes de cada árvore. De cada árvore. Ele vai estar atento a exatamente o detalhe de cada árvore que tem ali. Se um é menor, se um é maior, se uma tem mais flores, se uma tem mais frutos. Ele presta atenção em tudo, em tudo, em tudo, em tudo à sua volta. E por isso ele tem ali uma característica muito grande de carregar um peso muito grande. É um peso dele e o peso dos outros também. E dentro dessas características, uma que é bem marcante para esse traço é que ele é uma pessoa extremamente leal e confiável. É aquela pessoa que você pode contar um segredo que tenha certeza. Se você disser, não conta para ninguém, tem algumas nuances lá na frente, tem algumas nuances. Mas se você contar o segredo, ele vai segurar aquele segredo e não vai contar. Porque ele ele tem uma facilidade muito grande, ele é muito leal. Ele é muito leal aos amigos, ele é muito leal aos trabalhos ao qual ele se dedica, é extremamente comprometido. É aquela pessoa que é tarefa dada, tarefa cumprida. Porque ele faz. Agora, Deja, eu complemento. A questão do Mazoca, né? A gente vai trazer o traço de caráter, vou usar o nome científico, como a gente vem explicando desde a segunda-feira. São nomes que, assim, popularmente ele não é muito lindo, não é muito aceito. Mas esse é o traço de caráter do masoquista. E quando a Deja trouxe aqui a expressão do controle, gostar de controle, por que o controle é diferente do primeiro traço, que foi o traço da segunda-feira? O traço da segunda-feira, que é o traço do rígido, ele quer o controle por medo de perder. E o masoca, né, que a gente chama de masoca, mas é masoquista, esse traço que a gente está tratando hoje, ele quer o controle justamente porque ele tem medo de perder o controle da situação em relação ao planejamento que ele quer. Ele quer fazer tudo certo, ele quer ter a certeza de que tudo está conforme planejado. Então, é um traço, ou seja, é uma pessoa que tem extremas dificuldades de agir no improviso. Então, ele de jeito nenhum. Então, quando eu brinquei não faz nada improvisado. E eu tenho 17% desse traço, é muito engraçado que quando eu recebi a minha análise, muitas coisas para mim fizeram sentido. No sentido de não gostar de determinados tipos de tarefas, não gostar das coisas de última hora, no sentido de coisas para agora, onde você tem que dar aquela reviravolta. Então, isso, para ele, faz com que esse traço entre na dor e ele deixa de utilizar o que é de bom, que no caso é o recurso dele, que foi o que a Deja bem trouxe em relação ao planejamento. Então, é daquele perfil de pessoa que ele gosta de tudo nos mínimos detalhes, que foi o exemplo que a Deja trouxe. Se você chegar lá, você entra numa floresta, ele não vai olhar o todo, ele vai olhar as partes.
o que é que tem em cada coisa, quais são os detalhes de cada coisa. Então, é um traço bastante detalhista. E porque a gente tem trazido, tem falado justamente da importância desse autoconhecimento, não só da gente, de nós próprios, como também das pessoas que estão ao nosso redor, porque isso auxilia no nosso relacionamento com essas pessoas. Porque se eu me conheço e eu sei que o meu traço renega certo tipo de situação, eu vou buscar trabalhar, no caso, os perfis, ou seja, as atividades, buscar onde eu me identifico, trabalhar meu plano de carreira ou minhas execuções com base no que eu sou boa, porque eu sei que aquilo ali vai me trazer frutos positivos. Lembrando que a combinação dos traços faz também com que eu me alie com um traço que traga para mim um recurso que eu não tenho, que é o que a gente utiliza muito na terapia, não só de casais, como também de famílias. Por quê? Porque todos nós temos todos os traços. A gente vem frisando bem isso. No entanto, algumas pessoas trazem alguns traços de pico e algumas pessoas bem distribuídos. Lembrando que cada traço traz sua dor, cada traço traz recursos. Basta você se conhecer, saber qual é a sua dor, qual é o seu recurso, para que você possa direcionar o encaminhamento dos seus objetivos e de tudo que você quer na sua vida. A Então, Juscelia colocou aqui. Eu gosto muito de ser leal, prestativa e observadora. Pronto. Uma característica do masoquismo, desse traço é a observação. Ele é extremamente observador. Ele é aquela pessoa que, quando ele chega em uma reunião, em uma festa, ele está atento a tudo. Ele enxerga coisas que ninguém vê. Vai enxergar coisas que ninguém vê, enxerga tudo, está atento a tudo, observa todo mundo e observa a tudo. Agora, a gente pode se perguntar, por que essa necessidade de estar atento a tudo, de observar tudo? É para falar da vida dos outros, será? Não, não, não. Não é para falar da vida dos outros. É para que ele possa para que ele possa conhecer o terreno e saber ali como ele vai se comportar para evitar atingir, né, a dor que ele mais teme. Porque qual é a dor que ele teme? Ele tem medo de ser humilhado. Nós falamos na segunda-feira do traço do rígido que morre de medo de ser traído, de ser trocado. O traço de ontem nós trouxemos o medo da rejeição. E esse traço de hoje, ele tem exatamente o medo de ser humilhado. Então, como é que ele pensa? Eu tenho que conhecer tudo aqui, eu tenho que perceber tudo, eu tenho que estar atento a tudo para eu não fazer uma merda aqui, sabe? E perder o controle da situação. Eu tenho que saber o que eu vou dizer. Ele é uma pessoa que ele não fala muito, é uma pessoa extremamente calada, tá ali na observação, quietinha, mas quando abre a boca você diz, gente, você estava aqui quietinho, mas você sabe de tudo, né? Porque ele tá vendo tudo e todos. Então presta muita atenção a isso. E por causa disso, é uma pessoa que consegue se comprometer com as coisas, porque ele presta atenção a tudo, ele está atento a todos os detalhes. E aí, nesse sentido, para trabalho mesmo, é uma pessoa que se dá muito bem trabalhando com planilhas, né? Trabalhando com relatórios, porque ele tem ali atenção a todos os detalhes que são necessários para trazer ali as informações mais, como é que eu posso dizer? As informações mais importantes, né? Para aquela empresa. Para aquele lugar, para aquele ambiente. Lembrando assim, quando eu fiz a minha análise, né, muitas respostas vieram assim, e eu vou trazer de informação que o local onde eu trabalhava era um local muito metódico, onde as pessoas eram muito, assim, eu digo era porque eu saí de lá, eram muito caladas, e ficou muito claro para mim do porquê eu me sentia tão incomodada naquele lugar, do porquê eu me sentia tão presa, por quê? Porque ali provavelmente é realmente um lugar para se ter uma grande quantidade de pessoas desse traço, desse perfil em maior evidência. Então, assim, por que eu trouxe essa fala? Porque quando você conhece, você começa a entender e muitas vezes a direcionar qual é o traço, qual é o perfil que está no local correto. Aí, Bárbara, vai ter certo, vai ter errado? Não, vai ter o melhor para aquele lugar, que é uma das brincadeiras que a gente faz, né? Quando vai trabalhar traços. Qual é o melhor traço? O melhor traço é o meu.
desde que eu me conheça, saiba quais são as minhas dores, quais são os meus recursos, e eu me coloque num ponto de ajuste, e quando eu digo de ajuste, é o que a gente vem falando durante esses dias, o ambiente impacta muito também em tudo isso, entende? Então, o Exatamente. ambiente, ele molda você. E quando eu digo você, ele molda no sentido de também lhe castrar. É você ser uma pessoa que tem uma fala abundante, quando eu digo abundante, ser uma pessoa comunicativa e você ir para um lugar onde a comunicação ela é podada. Então, isso faz com que você termine entrando num quadrado, né? Você seja podado, você seja moldado àquele lugar. Então, é bem importante, é bem interessante. E eu trouxe essa fala porque, às vezes, nas análises, a gente traz esse feedback e o cliente diz: não, eu não sou assim. Então, o primeiro passo que a gente faz é traga mais de onde você convive, como são as pessoas com que você convive, quais são os ambientes que você convive. Descreva para a gente. E quando as pessoas começam a descrever, você começa a entender por que ela não se vê dentro daquele traço, por que ela não se enxerga dentro daquele recurso, né? Em especial, às vezes eu tenho esse recurso, eu não estou utilizando. Por quê? Porque muitas vezes você não tem um espaço que esteja permitindo, que esteja sendo assim um manifestador desse recurso que você tem dentro de você. Exatamente. Uma Tem outra um coisa que outro. eu acrescentaria, Deja, na sua fala aí do humilhado, é a questão, o medo do humilhado, a gente também inclui o criticado e o julgado, que Sim, sim. é muito isso. Ele tem muito medo da crítica, ele tem muito medo de como o outro vai ver ele, justamente esse medo inicial da humilhação, né? O medo de ser humilhado. Então, ele traz muito essa busca pela perfeição, justamente por esse medo. Continue, Linda. Ele é aquela pessoa que eu costumo dizer assim, sabe um trator? Aquele trator que ele vai chegar em uma obra e ele vai executar o serviço. Ele vai fazer o que precisa ser feito, ele vai tirar o que precisa ser tirado da frente dele, ele vai limpar o terreno, porém ele vai fazer isso de maneira lenta, porque esse traço, ele é um traço mais lento, ele é um traço que, como ele precisa estar ali atento a todos os detalhes, o que acontece? Esses detalhes, ele precisa fazer isso com muita calma. Com muita calma. Então, ele é totalmente diferente do rígido. O rígido tem uma agilidade imensa. E ele é exatamente mais lento. Mas o fato de ser lento, A Lu sim, não acabou de significa... perguntar se hoje é o rígido. Não, Não, hoje é o rígido foi masoca. segunda. Hoje é o masoquista, ok? Então eu gosto muito de usar porque as pessoas quando eu falo entendem muito bem. Você vai fazer, você vai executar, você vai limpar, você vai fazer o que precisa ser feito. Lembra, a tarefa dada é a tarefa cumprida, mas eu vou fazer no meu tempo. Então, normalmente o rígido e o masoquista eles têm alguns conflitos. Por quê? Porque lembra que eu disse lá na live do rígido que ele às vezes quer fazer as coisas sozinho porque ele acha os outros lentos. Pronto, o masoquista é um. Se tiver do lado dele, ele vai dizer, me deixa isso aí pra eu fazer, porque eu não tô aguentando mais, eu preciso que isso seja pra ontem. O masoquista não trabalha sob pressão, gente. Não trabalha sob pressão. Se você pressionar, ele paralisa. Ele paralisa, porque trava. ele precisa de calma. Ele trava. Ele precisa de calma pra fazer as coisas com perfeição, bem feito, tudo isso para evitar que ele seja julgado, para evitar que ele seja criticado na tarefa que ele está fazendo. Então ele faz tudo com muito esmo, com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho. Mas deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele fazer no tempo dele, que você vai receber um trabalho perfeito. Oi? E assim, Edivan, um colega de trabalho que entrou aí, eu estou dando oi para ele, que eu me dei o convite, ele hoje está presente. Que bom. Ontem, engraçado que seus traços, Edivan, a maioria passou, mas a gente conversa sobre ele depois. Quando você fala da questão da paralisia, lembrando, gente, a paralisia não é muitas vezes por incompetência ou por não saber fazer. Não. A paralisia se dá justamente pelo receio de errar e de ser humilhado por aquilo. E esse erro, muitas vezes, é um erro que nem vai acontecer. É só o medo dele de que aconteça. Exatamente. Então, é por isso que chega a essa paralisia. Então, foi uma das coisas que a gente frisou, esse medo de errar, a questão de que
ele é um traço que ele não dá bem com o improviso, ele não gosta do improviso, é desconfortável para ele, muitas vezes ele não vai conseguir gerar o 100% que ele daria no improviso. E um dos que eu adoro, ele fazer que na história, não gosta de falar dos seus sentimentos. Quando você falou aí do explosivo, eu lembrei da panela de pressão, que é o traço que a gente Isso. fala que ele guarda demais. Então é aquela pessoa que do nada dá um grito e você diz, eu só disse isso, só que esse isso foi a gota d'água para que ele explodisse, não é isso? Então, Exatamente, assim, ele guarda a mágoa, ele guarda tudo. É aquela pessoa que dentro de uma discussão, no meio de uma discussão, ele vai trazer coisa do tempo da carochinha e você vai dizer, meu Deus, eu nem lembrava mais disso. E ele, mas aqui, ó, eu sei, eu lembro, tá guardado aqui, eu lembro muito bem, porque quem sentiu fui eu. Porque é exatamente assim, ele sente tudo e ele segura pra ele. Ele sente aquilo, às vezes não fala, porque quando ele fala... Presta atenção, por ele segurar demais, o que é uma panela de pressão? É aquela questão que você bota, fecha a panela e ela vai inchando, ela aguenta, ela vai segurando, mas chega um momento que ela explode. E às vezes essa explosão é como Bárbara disse, é uma explosão que você às vezes diz, mas eu não disse nada, eu só disse um ai, e você trouxe tudo isso aí, todo esse lixo pra cima da situação, é porque estava tudo guardado dentro dele, ele guarda, ele suporta até o fim. Embaixo fala, ele é do no ventilador, na hora que ele não aguenta mais. E tudo isso porque ele tem uma sensibilidade enorme, muito grande, é muito hipersensível, mas é aquela sensibilidade para o outro. Ele não fala dos sentimentos dele, ele segura as emoções dele, suporta tudo, segura bastante, mas em relação a você, ele percebe o que você está sentindo, sem você nem ter falado, sabe? Então é por isso que é uma pessoa muito amiga, muito leal. Ele vai ouvir você. E agora, ao contrário, vai chegar um momento, vai chegar dias que ele simplesmente vai querer ser ouvido. E quando ele precisar de um ouvido, não fica perguntando, não fica dizendo, querendo saber o porquê que ele está sentindo aquilo. Simplesmente ouve, porque ele está, sim, querendo somente desabafar. Só quer desabafar. Da mesma forma que ele faz com você. Ele ouve os seus sentimentos, ele ouve o que você tem a dizer e simplesmente diz assim, eu tô aqui pro que deve é. E é exatamente assim, eu tô aqui pro que deve é. Agora não abusa não. Não abusa não, porque o bicho pega, né? A Lu trouxe uma pergunta. Lu, hoje não é dia do rígido. Hoje é dia do mazoca. Traga perguntas referentes ao mazoca. O rígido assim, foi segunda. Assiste a live lá no IGTV. Assiste a live de segunda e joga a pergunta lá. Brincadeira. Ela traz a pergunta aqui. Rígidos podem se tornar acumuladores em situação de desequilíbrio? Pelo menos nos nossos estudos, eu não lembro de nada voltado para acumuladores. Até porque... O masoquista, sim. O masoquista, exatamente. Ele carrega, ele guarda lixo. Porque ele é mais emocional. Então, o masoquista é do perfil que ele guarda para ele. Não sei se se transformaria, não sei se isso se transformaria em um acúmulo material, de físico. Mas ela tá dizendo aqui que ela trocou, é masoca mesmo. Pois então, o masoca sim. Em especial, acúmulo de sentimentos. Gente, é o tipo de pessoa que guarda todas as emoções. É aquele que faz aqui na história, guarda tudo para ele. E quando a gente brinca falando guarda tudo para ele, eu em especial eu uso uma frase que tem pessoas que não gostam muito, eu uso muito o depósito, né? Todo mundo chega para contar os problemas e ele está lá ouvindo e absorvendo, tentando resolver os problemas de todo mundo. E muitas vezes ele esquece de cuidar do seu emocional. Então é aquela pessoa assim, que geralmente acolhe a todos que estão ao lado, a todo que chega, enfim. Mas, no entanto, ele não cuida muito dele. Até porque esse é um traço que ele tem dificuldade de se abrir. Ele não se abre facilmente para qualquer pessoa. Então, ele dificuldade só se de chorar. abre... A Vera diz aqui, vixe, estou me identificando. A gente conversa sobre isso em sessão.
Porque, Tem muita porque dificuldade de chorar, né, Binha? exatamente, é um acumulador. E assim, eu não vinculei ao físico, mas ao emocional, de certeza. É um traço que junta muito. E esse guardar para si, eu sempre alerto, guardar para si é um processo de que emoções a gente tem que deixar passar. A partir da hora que a gente retém as emoções retidas, elas geram desequilíbrios, geram desarmonia no nosso corpo, não só no nosso corpo físico, como também mental, emocional e espiritual, através de pensamentos indesejados, pensamentos que muitas vezes caem naquela rotina que não é legal. Então, Ele também tem uma eu carrego. dificuldade muito grande de, tipo assim, de se expor, né? Ele não consegue se expor, tem essa dificuldade enorme de lidar ali com a questão dos improvisos, e é uma pessoa também que não suporta ironia. Não vá ser irônico com o masoquista, não, que Vai você tomar pode patada. se dar mal, você vai tomar patada. Ele não suporta ironia, não suporta deboche e não suporta falsidade. E percebe, viu? Não pense você que você está sendo falso com ele e ele não está percebendo, não. Ele percebe exatamente o que você está fazendo com ele. Lembra que eu te falo, que a gente comentou aqui que ele observa tudo e percebe, sente o que as pessoas estão sentindo. Então, quando você está ali tentando manipular ele está ali olhando para sua cara assim, eu estou entendendo o que é que você está querendo fazer. E se você conseguir fazer, é porque ele permitiu. É porque ele permitiu. Ele é uma pessoa que ele obedece, ele recebe ordens de forma muito, muito tranquila. Ele não tem problema em receber ordens, não tem problema em ser mandado. Porém, você precisa ser claro. Se você vai passar uma ordem para ele, você precisa deixar claro para ele o que você realmente quer. Porque se ele entender, depois que ele entender o que você quer, ele vai fazer com perfeição. É aquilo que a gente já falou, tarefa dada, tarefa cumprida. Se ele entendeu qual é o objetivo e para que você precisa daquilo, qual é o prazo, dê todas as informações que ele precisar. Dê todas as informações. O que ele precisar de informação, dê. Porque ele não está pedindo aquilo por ser enxerido, ele está pedindo para tentar entender o que você quer. O que ele pode... E quando ele entender o que você quer, ele vai fazer a melhor forma possível para entregar o melhor resultado para você. A melhor versão e o melhor resultado. Ele tem uma dificuldade extrema, gente, em dizer não. Como ele carrega tudo para ele não sabe dizer não de jeito nenhum. Ele vai dar o jeito dele para tentar apoiar você, para tentar ajudar você, para tentar ajudar você a resolver as suas questões. Olha o tamanho das perguntas dessas meninas, enorme. Mas vamos lá, tá conseguindo ler? Cecília botou aqui. A pessoa acumuladora pode estar assim projetando esse acúmulo emocional nas necessidades de acumular coisas. Faz muito sentido. A sensação de acumular coisas seria uma válvula de escape negativa. Perfeito, Cecília, perfeito. Mas eu acho que esse acúmulo ele também pode ser direcionado de outros traços. Porque, assim, geralmente, quando a gente está em desequilíbrio, a gente termina colocando esse desequilíbrio em algo. Quer seja acúmulo, quer seja, entra naquelas três coisas, né? Compra, sexo e comida. Que é o que a E gente mais comida, escuta. exatamente. Compra, As sexo e compulsões é comida. aí. As compulsões geralmente descarrega em sua maioria, nestes três pontos. Então, o que a gente vê muito? Aquele que gosta muito de comer, em sua maioria, pelo menos é o que eu mais vejo, ou seja, está emocionado, come. Tá chateado, come. Tá com raiva, come. Tá feliz, come. E tem aqueles outros que desconta no sexo e desconta nas compras. Então, em especial, eu acho que todo desequilíbrio. Então, a busca é sempre fazer esse equilíbrio, em especial, como a gente está falando dos traços, trazer quais são os meus traços que estão muito na dor, para eu tentar ajustar, para eu tirar ele da dor, jogando ele por recurso, e fazer essa negociação que foi o que a gente falou ontem. Como é que eu negocio com o meu traço? Como é que eu negocio com esse masoca que é tão planejador e muitas vezes ele precisa ter sim aquele momento de se expor fazer no ao vivo, né? Então é aquela situação de e quando eu trouxe aqui que eu tenho um percentual desse traço, né, 17%, eu acho muito, é aquela coisa de, pô, eu vou pro ao vivo, eu faço o meu cronograma.
Eu vou para o ao vivo, vou. Eu faço o meu planejamento. Por quê? Porque isso traz esse meu traço por recurso, no sentido de que eu vou me sentir segura diante disso que eu vou fazer. Lógico que tem momentos que tem Exatamente. o improviso, tem. A gente sobressai, sai, mas não é nada confortável, entende? É, Então, seguindo a fala. tem um ponto também, Binha, que a gente pode analisar, Bárbara, é a questão da segurança. Tudo que essa pessoa faz é para buscar a segurança e a estabilidade. Então, quando o ambiente dele, ele se sente seguro, aí ele traz todas as habilidades dele. Porque ali é um terreno fértil para ele. Ele se sente no meio de pessoas onde ele pode confiar, não é? Ele tem ali a organização necessária, o controle necessário para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Então, como lidar com uma pessoa assim? Dá segurança para ela. O que é para ficar bem ali? É segurança? Então traz segurança para ela, que você vai ter um amigo leal, você vai ter uma pessoa ali pronta para te ajudar, prestativa, como trouxe a Dilcélia mais cedo, né? É super prestativo nesse sentido, só que ele precisa ter as ferramentas disponíveis para que ele possa lhe dar o melhor que ele tem. Então, dá essas ferramentas para ele que você vai ter tudo e vai ter só a ganhar com essa pessoa. Só a ganhar. Né? Ele não funciona de forma automática. Não funciona. Então, ele precisa de métodos para estar seguro de tudo. Ele precisa estar ali, ter o planejamento para que as coisas funcionem. Luíde está comentando aqui. Luíde, eu não lhe vi na segunda nem na terça. Vou puxar as orelhas. Ótimo assunto para todo pai de família passar no cotidiano. Gente, esse assunto, eu pego essa fala do Luíde e coloco, é assunto para todas as áreas da vida. Ele trouxe o exemplo aqui de um pai de família para entender os seus filhos, em especial você, Luíde, tem gêmeas, né? Lembrando que os gêmeos, eles têm traços diferentes, em percentuais diferentes também. Diferente. E o que é importante dentro dessa situação é você perceber, pô, eu tenho filhos gêmeos praticamente idênticos, onde eles se comportam de perfis diferentes. Um gosta de caverna, outro gosta de palco, né? Que é o que a gente fala muito, do que não gosta muito de público, outro gosta de palco. Um gosta de falar, outro é mais introvertido. E isso é importante porque quando você conhece o perfil do que você está trabalhando, do que você está lidando, quer seja familiar, quer seja profissional, você vai saber se comportar, você vai saber se aquele traço está no recurso ou se ele está na dor. Você vai saber se, como pai, você abraça completo ou se você só pega na mão. Entende? Exatamente. E isso faz toda a diferença nos nossos relacionamentos, trazendo aqui todos os tipos de relacionamentos. Uma das coisas que eu acrescentaria, desde na sua fala anterior, é a questão do procrastinador, porque é um traço que ele tem um perfil de execução também muito bom. No entanto, ele é um pouco lento quando comparado com o rígido. Sim. Então, é um traço que ele planeja e ele executa. Só que no tempo de dele, forma mais lenta, no tempo dele. Porque ele quer a segurança que ele quer garantir. Vá lá, prossiga. Uma das coisas aí que você falou nas lives anteriores, nós tocamos no assunto e vale trazer aqui também, ainda mais para esse pai aí que tem filhos gêmeos. Porque na maioria das vezes a gente fica, né? Como assim? Eles são idênticos e sentem as coisas de forma diferente. Um quer, como você disse, né? Um gosta de caverna, quer ficar mais na dele, o outro já quer palco, já quer estar com pessoas. Como assim? Tudo, gente, isso acontece porque os traumas que a gente vive, ele é interpretado de maneira diferente para cada uma das pessoas, não é? Se a gente, vamos trazer aqui um exemplo, se a gente tem ali 5 pessoas dentro de um carro e acontece um pequeno acidente, onde todos saem vivos, cada um vai trazer, vai entender, vai interpretar aquele acidente de uma forma diferente, porque nós somos únicos. Então, um pode sair dali dizendo que meu Deus, que graça eu recebi, eu tive um livramento agora, aconteceu isso e isso e eu saí ileso. Aí o outro vai olhar pra cara, como assim? Como assim livramento? Você tá maluco? Olha o susto que eu passei, rapaz, eu tomei um susto retado, pensei que ia morrer e não sei o que, meu dia hoje não foi legal. E como assim uma pessoa entende de um jeito ou outra de outro? Aí você olha a outra que tá lá, tá sentada no acostamento, paralisada, em estado de choque.
Então, cada um... Aí o outro não sentiu nada. Mas quando chegar amanhã, ele começa a apresentar um monte de urticária no corpo, começa a apresentar um monte de caroços no corpo, o corpo começa a ficar vermelho. Tudo isso é efeito do trauma que foi vivenciado. Mas cada um interpreta de um jeito, cada um traz uma forma de ver diferente desse acontecimento. Então, por isso que, por mais que eles sejam gêmeos, por mais que eles sejam idênticos, cada um vai interpretar determinadas situações, determinadas experiências da vida e vai assimilar de uma forma. E essas experiências que não são assimiladas é que geram os traumas lá na frente, os problemas lá na frente. E o Luigi, ele traz o complemento, né? O Luigi, ele traz o complemento. Os estilos, os hábitos e os sentimentos delas são totalmente diferentes. Ou seja... Pois é, porque cada um interpreta a vida de uma forma. Cada um interpreta a vida de uma forma, positivo. E esse interpretar a vida de uma forma... sobre aquela questão das visões, dos mapas mentais que nós temos, que foi a brincadeirinha que eu fiz na segunda. Você trouxe o do carro, eu fiz na segunda da bola, lembra? Que eu pedi para a galera pensar numa bola, onde cada um vai ter a ideia de bola, vai ter a imagem mental bola que viveu, que conviveu na infância, que tem como registro, e entre aspas. Então, lembrando sempre que o que você expõe é o que você tem como imagem mental daquilo ali. E é muito interessante porque no processo de aprendizagem da criança, a criança não sabe, ela está aprendendo, né? Então, ela passa a ser um absorvedor de todo esse mapa. Então, voltando cá, a gente falou dos recursos e habilidades do Mazoca, que é o traço que a gente está falando hoje. A gente falou de várias dores, vários medos, vários receios, falando também a questão, só frisando, que eu acho que eu já falei, a questão do que não gosta muito de exposição, ele é um traço que gosta mais de caverna. Como a gente falou no traço de ontem, que foi um traço bem racional, esse já é um traço mais emotivo. Então, é um traço que ele busca sentir, ele busca saber como é que você está, ele tem essa conexão, tem essa preocupação com o outro, de escutar, de não saber dizer não, de querer sempre auxiliar, e por não saber dizer não, é o que a gente diz que é o traço que mais carrega peso, é o traço que sai carregando o peso de todo mundo, tanto dele como dos outros que chega para descarregar o peso. E a gente vai entrar para a parte de falar do corpo. Você tem mais alguma coisa, desde que você queira falar, ou a gente já entra na pergunta de como seria o corpo dessa pessoa? Ontem a gente teve vários chutes, foi muito legal a brincadeira, a galera chutou legal e algumas trouxeram pontos que realmente tinham a ver. Então a pergunta agora é, como é que vocês imaginam o corpo, já que o que a gente está trazendo aqui é que, através do formato do corpo, a gente tem como descrever como funciona a sua mente, né? Através da leitura corporal, dessa leitura de formato de corpo. Como é que seria o corpo de uma pessoa Como é que assim? seria o corpo de uma pessoa forte, de uma pessoa que precisa de segurança, de uma pessoa que suporta muita coisa? Como é que seria o corpo dessa pessoa para você? Como é? A gente já falou do corpo, do rígido, que é um corpo harmônico, que é um corpo belo, que é um corpo sensual e atraente. Ontem nós falamos do corpo do esquizoide, que é cheio de quinas, que é magro, que é esguiço, né? Tudo que, lembrando também daquilo que a gente falou. O corpo vai trazer ali informações para proteger os sentimentos dessa pessoa. Então, tudo isso tem a ver. Quando Bárbara fala que esse traço ele gosta de caverna, ele é um pouco parecido com o esquizoide, né? O esquizoide de ontem, que a gente trouxe ontem, ele também não gosta de caverna. Ele também gosta de caverna, ele quer ficar no canto dele, ele quer ficar na dele. Porque quanto mais gente tem, mais eles temem. No caso, o esquizoide vai temer a rejeição,
E o masoquista vai temer o quê? Ele vai temer ser humilhado. Gente, se tem muita gente aqui, eu tenho que dar conta de prestar atenção a mais pessoas, de estar atento a mais pessoas. Vai que aquela fala uma besteira, vai que aquela fala outra, vai que eu não consigo suportar aquilo. Então ele fica com tanto medo. Então quanto menos gente tiver no ambiente, melhor para ele. Porque ele não precisa estar atento a tanta coisa e não falar besteira. O pessoal tá botando aqui, ó, costas largas, arqueado para frente. Costas largas, perfeito. Arqueados para frente, errou um pouquinho. Em falando de traço, como pode ser uma pessoa ser extrovertida em alguns momentos social e tímida. Lembrando, a pessoa é o Reinaldo, né? Reinaldo traz assim, em falando de traço, como pode uma pessoa ser extrovertida em alguns momentos social e tímida? Pode sim. A gente trouxe, muitas vezes você tem um traço que é introvertido, no entanto, você está num ambiente que lhe força a ser extrovertido, é bem comum. E vice-versa pode acontecer também. Como também você pode ter uma distribuição muito regular, ter um gráfico bem distribuído, onde nessa distribuição você, que é o que a gente brinca, você oscila, você passeia dentro desses traços, sendo rígido, fazer aquela história, sendo social e sendo introvertido. Então, ele sabe também, passear dentro disso aí de forma muito boa. Nesse ponto aí, como o Reinaldo está falando, eu conheço ele, e aí entra o ambiente. O ambiente, às vezes, vai ter ambiente que vai favorecer a sua extroversão, mas em alguns momentos, outros ambientes vai trazer aquela questão da timidez. Ou você pode ser uma pessoa que você olha para você e diz, poxa, eu sou meio tímido, mas às vezes eu tô no meio de pessoas ali e eu gosto da alegria e eu quero fazer, eu sou extrovertido. Então, o ambiente vai mostrar para você, lhe dar a segurança ou não de você usar a sua extroversão ou não. Então, tudo ou também não. depende do ambiente. A gente nunca pode deixar de fora a percepção do ambiente, jamais, jamais. E também a questão de que muitas vezes são traços que querem um ambiente seguro e muitas vezes é um extrovertido, no entanto, se ele não se sentir seguro naquele ambiente, ele não se expõe, que é o que Deja falou muito bem. Então ele faz essa avaliação, aqui, a depender do traço, se eu tenho medo de ser humilhado, aqui é o melhor lugar para eu me expor. Por quê? Porque eu posso ser humilhado. Então, a depender da situação, aqui é o melhor lugar para eu falar. Por quê? Porque eu posso ser tolhido, ser criticado. Então, isso faz com que ele se retraia por questão de defesa. Lembro sempre, de defesa. Dores e recursos, a tentativa de uso do recurso é reduzir a dor, que muitas vezes é uma dor muito grande. Alguém fala aqui, por não falar o não, isso causa um hábito ruim, pois as pessoas acham que somos besta e isso não é verdade. Também, muitas vezes, o você não saber dizer não faz com que você vire um depósito de pedidos, um depósito de acúmulo de sentimentos dos outros, um depósito de solicitações que muitas vezes você não está a fim de fazer, no entanto, você é tão fofinho, você não sabe dizer não, então você é o ser pelo qual eu vou sempre pedir, porque você não sabe me negar. E aí entra a questão, muitas vezes você não sabe falar o não, no entanto, você fica correndo o não dentro de você ali. Eu não deveria ter aceitado, eu não deveria. Ou seja, você está sorrindo por externo e por dentro você está se matando. Isso é maravilhoso para a gente receber em terapia, para tratar. E como? Mas aí vamos ver a questão do corpo? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Em relação ao corpo, não. Gente... em relação ao corpo, se a gente for parar para analisar... Ganhou, né? Pois é, costas largas, com certeza tem costas largas sim. É aquela pessoa que você olha, as costas é larga. Quer ver uma outra coisa? Ele tem um corpo quadrado. Você já viu pessoa quadrada? Quando eu comecei a estudar, eu digo, gente, como assim uma pessoa quadrada? Eu não conheço uma pessoa quadrada. Mas aí a gente vai estudando, vai apurando o olhar, não é, Bárbara? Vai ficando com o olhar afiado. E aí eu comecei, gente, não é que tem gente quadrada mesmo? Pois é, não é que tem gente quadrada mesmo, e hoje eu bato o olho e digo, olha, lá vem ali, as costas largas. Quer ver uma outra coisa que essa pessoa tem?
a pele dela é uma pele grossa. Mais E grossa. a gordura dela é uma gordura firme e dura. Porque existem aqueles gordinhos que têm uma gordura Fofinho, fofinha, né, e flácida, macia, mas esse não, isso macia, mas esse não, ele tem uma gordura firme e uma gordura pele dura, resistente. densa, pele resistente, ele é denso, é aquela coisa mesmo que o corpo dele está preparado para suportar peso, porque ele é forte, ele aguenta, ele parece ser aquela pessoa que quando ele chega em um lugar, ele parece um tronco de árvore, parece que para ali, ali fica, parece que fincou raízes ali. Então ele fica ali onde. É aquela pessoa que chega na festa, senta e não sai do lugar, só sai pra ir embora. Parece que criou. Você criou raiz aí, foi criatura. Você não sai nem pra ir no banheiro. Não sai. Ele fica ali, ó, teso, seguro ali, e dali ele tá observando tudo. E procura o melhor lugar, viu? Onde ele possa ver tudo e todos. E tá ali atento a tudo. Tem uma outra informação também que normalmente. Eu sempre. Vá, fale. Desculpa. Normalmente essas pessoas eles têm um calombo bem aqui, abaixo do pescoço, bem aqui no início da cervical, abaixo do pescoço, tem um calombo. É aquele calombo assim mesmo, é algo Mais saliente. parece mais saliente, parece um caroço, bem aqui na questão do início da coluna. Tudo isso é o que, gente? Peso. Tudo isso é peso. O corpo vai se moldando para carregar o peso dele, dos sentimentos dele, do que eles não conseguem colocar para fora e também o tanto de lixo, vamos dizer assim, que ele carrega das pessoas, e lixo emocional. A gente poderia dizer que esse traço, ele chega às vezes a ser uma privada de lixo, porque é tanta coisa que ele carrega desnecessária dos outros e não olha para a vida dele, não olha para ele, se coloca sempre no final da fila. E outra coisa, viu? Quando ele não consegue atingir os objetivos dele, quando ele não consegue entregar, é muita raiva. Ele é uma pessoa que ele tem raiva contida, porque ele se cobra, ele se exige muito pelo fato de por que eu não consegui, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz desse jeito. Então, ele realmente... Que foi aí agora? A Dilcélia resumiu tudo. É uma massa bruta. Perfeito, Dilcélia. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, uma massa bruta. É exatamente isso. Exatamente. É uma massa bruta em todos os sentidos. Quando a gente fala aqui de formato, é realmente um formato quadrado de uma pessoa que traz essa estrutura um pouco agressiva. E quando a gente fala agressiva é porque ele carrega uma raiva. E muitas vezes essa raiva é por não saber dizer não ao outro, porque ele não sabe dizer não, mas ele também não sabe descarregar aquilo ali, então ele carrega com ele, às vezes até a raiva de não saber dizer não. E uma das coisas ele também tem aquela expressão de sobrancelhas contraídas, como quem a raiva está até no corpo, né? Olheiras, aquelas bolsas de olheiras debaixo dos olhos, tudo nele é pesado, tudo nele traz a sensação de peso, de difícil, né? Por quê? Porque o corpo dele está se preparando para suportar, para segurar o máximo que ele pode, entende? Então, é bem por aí. E assim, esse peso, aí voltando para aquele início de conversa, muitas vezes é aquela pessoa que traz a sensação de que vai explodir e explode por qualquer coisa. E muitas vezes esse qualquer coisa que pode ter sido algo pontual, você fez muitas vezes um comentário que não foi nenhum comentário para nenhum estrondo. No entanto, ele vem acumulando tantas coisas, que aquilo ali foi só a gota d'água necessária para que ele explodisse. Então, é o que a gente fala, é o traço que traz a característica do panela de pressão. Por qualquer coisa ele explode, porque ele tem essa raiva contida, né? Então, é essa raiva que faz. E quando a gente traz essa raiva, muitas vezes aquela raiva emocional que está lá de 1000 anos atrás, que foi o que a Deja comentou no início. É aquela pessoa que numa discussão ele desenterra tipo aquela mulher que os maridos reclamam, né? Pô, a mulher, a gente vai brigar com a mulher desenterra a história da primeira namorada. É assim mesmo. É assim mesmo. Mesmo caso. Então, ele é capaz de desenterrar histórias bem antigas, bem de início. Então, é bem isso. Eu acredito que a gente falou tudo, né?
Falta 10 minutos aqui. Uma das coisas, a pisada dele. Quando você olha para um masoquista andando, e, gente, trazendo um exemplo bem rápido, que eu acho que dá para mostrar que todo mundo conhece de masoquismo, de masoquista, a Dilma Rousseff. O traço dela, em especial, quadrada. Ela é masoquista. Observe, quadrada, horrível no improviso. Horrível no improviso. Tem aquela pele densa. A questão de parece um tronco de árvore quando se posta, é mais fechada, exatamente, não é muito de rir. Então, observem, quando vocês verem ela na mídia, ou até mesmo em alguma foto, preste atenção que é um dos traços que me vem de cara, e realmente faz todo sentido. Então, nós trouxemos aqui a questão dos recursos e habilidades, trouxemos as dores e os medos desse traço, e falamos de como é o corpo desse traço, já que a nossa proposta é, através de uma leitura do formato do seu corpo, a gente é capaz de saber quais são as suas ações, suas reações, de como sua mente funciona. Pisada de elefante. Pisada de elefante, exatamente. Vocês estão entendendo tudo, viu? As respostas de vocês aqui mostram pra gente que vocês estão entendendo perfeitamente o que a gente está falando. É isso aí mesmo. E aí a gente fazendo aqui, buscando fazer um fechamento, né? A gente começou com a pergunta: você tem o hábito de planejar demais por medo de errar? Então, mais uma vez, a gente traz aqui. Esse hábito de planejar demais por medo de errar nada mais é do que uma defesa. Você age dessa forma para se proteger e para se defender. Então, quanto mais eu tiver tudo organizado, quanto mais eu tiver tudo planejado, quanto mais eu tiver tudo sobre o meu controle, eu vou ter uma possibilidade de errar menos. Então, se eu vou errar menos, a minha possibilidade de ser humilhado, de ser rejeitado, de ser criticado, vai ser imensamente menor. Então, é por causa disso. Então, todas as vezes que vocês verem determinadas questões, ou quando vocês perceberem em vocês determinadas posturas, pergunte: do que eu estou querendo me proteger? Essa é uma pergunta-chave, gente. É uma pergunta-chave que a gente pode se fazer todos os dias. Só que, quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, as respostas vêm. E muitas vezes a gente não está preparado para as respostas. E é aí que entra a terapia. É aí que entra a terapia, porque a gente vai dar de cara com as nossas sombras, entendeu? Então, se pergunte, tenha coragem e se pergunte do que eu estou buscando me proteger. E eu acho que já ficou claro aqui para vocês, esses 3 dias de live, a gente falando aqui, só faltam mais 2 traços, que a gente não está falando aqui do corpo fala. Não é o corpo fala. Por quê? Porque quando a gente traz o corpo fala, ele busca posturas corporais. Ele busca o que você está querendo comunicar a partir de uma postura. E não é essa a proposta do que a gente está trazendo. A gente está trazendo aqui o formato do seu corpo revela a mente que você tem. Então, olhando para o formato do seu corpo, é a forma. A gente falou de um corpo harmonioso, de um corpo esbelto, de um corpo cheio de curvas. A gente falou de um corpo cheio de quinas, né? Cheio de magro, cheio de quinas, com muitos cotovelos, joelho, tudo aparente, com olhos grandes. Então, é o formato, esbugalhados. E hoje a gente está falando de um formato quadrado, de uma musculatura firme, de uma pisada firme, densa. Então, tudo isso tem a ver com o formato do seu corpo. E esse formato, ele traz a possibilidade que a gente consiga ali, de muito rápido, a partir do momento que a gente começa a entender como a coisa funciona, a dizer exatamente o que é que você está pensando, como é que você funciona, e a partir daí a gente traz muitas respostas para vários problemas, para várias situações, problemas de relacionamento com pais, com cônjuge, com filhos, com chefe, e por aí vai. É muita coisa que a gente consegue trazer só olhando para o formato do seu corpo, e isso é lindo, não é? Pelo menos para mim é. Fiquei super feliz quando tive acesso a isso. Terapia traz. E quando o corpo vai mudando e que o traço também vai se alterando, por incrível que pareça, o traço não se altera. O seu corpo muda. Uma das coisas que a gente sempre pergunta no caso de análise no caso em especial, quando a gente vê um alto
índice de rigidez, uma das coisas que a gente pergunta é se já fez cirurgia estética que alterasse o formato do seu corpo, porque isso justifica e altera a pontuação, assim como o uso de aparelhos ortodônticos e qualquer cirurgia que venha a alterar o formato do seu corpo. Então, isso tem uma coisinha para falar aí. Eu tenho uma coisa para falar que vai ficar bem claro para vocês. Se uma Reinaldo pessoa perguntou aqui, então meu corpo fala quem sou eu completamente. Exatamente. Vai dizer exatamente quem é você e como a sua mente funciona. E o porquê que funciona desse jeito. Respondendo ali ao voo de terapia, eu vou trazer aqui algo que é crucial. Que quando a gente está fazendo análise, as pessoas até ficam ali na expectativa. Eu nem vou dizer isso a ela para ver se ela vai acertar. Uma pessoa que fez bariátrica, não é? Tinha um corpo, era bem gordinha e emagrece muito. E aí, vocês conseguem perceber alguma diferença, alguma nuance? Sim, a gente consegue, mesmo com o corpo tendo sido feito uma bariátrica, a gente consegue trazer as informações corretas, porque a gente tem um olhar treinado para buscar informações em 6 partes do corpo, porque a gente analisa 6 partes. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas técnicas, mais para que vocês fiquem atentos. A gente analisa o formato da cabeça, a gente analisa o olhar, o formato dos olhos, a sensação e a expressão. A gente analisa a boca, a gente analisa o tronco, o quadril e as pernas. Então, a partir dessas partes específicas, a gente consegue trazer nuances e detalhes que, mesmo a pessoa tendo feito uma bariátrica, a gente consegue bater ali certinho no traço daquela pessoa. E isso realmente para as pessoas parece mágica. Como assim? Eu nem disse que eu tinha feito bariátrica e ela acertou, né? Porque você sai de uma bariátrica, então você sai de um traço de oralidade, de uma pessoa gordinha, para um traço de uma pessoa mais magra, mais fina. Mas mesmo assim, as evidências ficam ali. E só no olhar você já manja, né? Porque você tem a diferença do olhar de um oral para um olhar de rígido. E as pernas? Então, e as pernas? Geralmente a bariátrica, ela vem muito nesse sentido de você querer melhorar o seu corpo em relação à redução do peso. Só que o olhar lhe entrega. O olhar diz, o olhar aqui não é correspondente a esse corpo tão esbelto. E as pernas, minha? E as pernas? Ela vai fazer o que for, mas não vai tirar ali alguns detalhes que tem nas pernas que a gente consegue observar, independente de estar com bariátrica ou não. Não mudam. Então, assim, para que a gente não perca o nosso tempo, a gente continua amanhã com... No caso, amanhã vai ser, eu não vou dizer quem é, mas vai ser um mais racional. Um traço que parece um camaleão. É o traço do camaleão. Amanhã, não percam, porque o traço de amanhã é o traço que mais dá trabalho, que mais vai trazer perguntas, porque ele é um traço que ele, como a Deja trouxe, ele é um traço camaleão. Ele se camufla muito, ele se camufla muito. Ele quer manipular os outros traços todos, quer manipular todos os outros traços. Então não percam não amanhã, gente, não viu? perca. Amanhã, a gente agradece a participação de todos que aqui estiveram, de todos que estão nos acompanhando de segunda até hoje, que eu percebo que tem umas carinhas que estão com a gente aqui. Desde segunda-feira. Participando. Então, assim, muito obrigado por estarem com a gente, muita gratidão e tudo de bom. Então, amanhã, nesse mesmo horário, vamos estar falando sobre o outro traço, tá bom? Gratidão. Muito obrigado, gratidão, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.